Fala, meu terceiro ano! Tudo bem com vocês, galerinha? Juntos e fortes e firmes e fortes, que eu já errei tudo. São muitas semanas falando a mesma coisa, né? Mas estamos aí, eu daqui, vocês daí. Vamos que vamos, galera, para mais uma semana, meu terceiro ano. Vamos lá. Tá fácil para ninguém não, né? Eu imagino para vocês que estão numa idade de Enem para ir para a faculdade, vocês devem estar desesperados, eu sei, mas tudo vai dar certo, relaxa. Tudo sempre dá no final, não é mesmo? Bem, abrindo então para que a gente dê uma adiantada aí na página 166, porque antes, né, nós falamos, eu vou voltar só um pouquinho. Por quê? Porque nós falamos dos pronomes interrogativos, aqueles que servem para fazer perguntas, estão aqui eles: what, which, when, where, why, who, whose e how, não é verdade? E depois nós vimos que nós temos as orações relativas e pronomes relativos, né? Então nós vimos que essas palavras, elas também têm a função do que, para conectar e dar relação em duas informações em frases diferentes. Então nós vimos, né, a função do that, do who, do which, do whom, do whose, que é o cujo, para posse, o why, o where e o when. Então tudo isso nós vimos na aula passada. Se você tiver dúvida, sabe o que vai acontecer? Você vai ter que voltar lá para assistir o vídeo de novo. Essa é a vantagem disso estar gravado. Ao invés de precisar ficar explicando tudo de novo, você ficar naquela dúvida, você pode parar esse vídeo agora, ir lá, voltar, assistir o outro e depois pegar esse na sequência, que vai ser muito mais fácil para vocês. Por quê? Porque havia muita coisa e eu preferi parar no momento que estava mais fácil, para não confundir a cabeça de vocês. Então agora nós vamos ouvir falar de orações restritivas. Mas ainda assim, galera, continua com os pronomes relativos, os ques. Então vamos lá. Orações restritivas são aquelas que trazem definições, eu vou marcar isso, essenciais, sem as quais não sabemos o que exatamente está sendo dito sobre aquele sujeito, objeto ou complemento. Elas geralmente vêm imediatamente após o substantivo ao qual se referem, introduzidas pelo pronome relativo, que aí no nosso caso nós estamos falando do que, certo? Então, essas orações, pessoal, são orações que, por exemplo, elas são primordiais e importantes, eu não consigo eliminá-las, porque se eu eliminar, você não entende. Quer ver um exemplo? Ó? Porque lembra que são duas orações que eu grudo, né, em uma oração, em um período só, que é a melhor palavra, período. Eu pego duas orações e eu junto num período, dou uma agitada ali, uma ajustada. Então, existem informações que não são importantes, que eu posso tirar, que eu continuo entendendo, e outras não. Então, vamos dar um exemplo aí. Ó. The man who lives next door is a yoga teacher. Então, o homem que mora ao lado é professor de yoga. Então, assim, ó, o que está logo depois de homem? Eu não posso tirar isso daí. Por quê? Porque o who, ele define quem é o sujeito. Tipo, o homem. Que homem? O que mora na porta ao lado. Tá vendo? Então, é informação importante. Vamos em outra. I don't do exercises that require a lot of effort. Então, eu não faço exercícios que exijam muito esforço. Eu não faço exercícios que, então nesse caso é o that, porque estou falando de exercício e não de pessoa, lá em cima era homem. Que exercício? Exercício que exijam muito. Então, o that explica o objeto que é exercício. Que tipo de exercício? Não é qualquer exercício. Assim como não é qualquer homem. Então, são informações importantes. Vamos continuar. Florence Nightingale is the woman whose discovery, então aí a descoberta dela, lembra? Então, cuja descoberta, revolutionized hospital methods in England in the 19th century.
Então, essa senhora é a mulher cuja descoberta revolucionou procedimentos hospitalares na Inglaterra. Então, esse cujo, ele explica, né, de quem que é a descoberta que a gente está falando, né? Então, são informações importantes. E isso vai acontecer até embaixo. Então, vamos só olhar agora os outros exemplos, porque eu já estou ficando repetitivo, não é? Canada is the country where I could live. Então, Canadá é o país onde eu poderia viver. Tá aí, para não repetir. Charles is the person whom I was waiting for. Então, o Charles é a pessoa por quem eu esperava, né? Então, também, o Charles é a pessoa. Que pessoa? A pessoa que eu estava esperando. Informação importante. Então, ó, neste caso, o pronome whom, ele define a pessoa por quem tá. Nota-se que whom no lugar em que poderia ser usado who, com o mesmo sentido. E nós já falamos isso lá atrás, né? Por que está usando whom aqui? Por causa da preposição. Então, a regra é essa. Porém, ali no caso, dava para usar o who sim. Vamos entender aqui melhor who ou whom. Para nos referirmos ao objeto da oração, podemos usar tanto o who como o whom. O who, ele é mais comum, certo? E é menos formal. E praticamente não é usado na linguagem falada, né? Em que é substituído por who e that. Está errado aqui, tá vendo? Deixa eu até apagar aqui. Mais um errinho no material. É o contrário, quer ver? Então, tá vendo que está dizendo que who é mais usual e menos formal. E praticamente não é usado na língua falada, em que é substituído por who ou that. Ou até mesmo omitido. Então, aqui está uma salada, galera. O who, ele é mais usual, tá certo? Caraca, hein? Ele é mais usual e menos formal. Aqui tá certo. Agora, essa parte aqui de que não é usado na linguagem falada não confere, porque se ele é menos formal, né, então ele vai ser usado mesmo na linguagem falada, na verdade. Então aqui está falando, esse pedacinho aqui, eu vou colocar uma setinha. Aqui está falando do whom, tá? Porque é o whom que não é usado na linguagem falada, em que é substituído por who e that, isso sim, ou até mesmo ele é omitido. Então, o uso de whom, que agora continua falando sobre ele, só é obrigatório quando ele vem depois de uma preposição, que foi o que eu marquei lá em cima. Lembra a preposição aqui, ó, por, como nos exemplos a seguir. Então, ó, a mulher com quem, tá vendo? Ou a mulher pela qual, né? Então, como eu tenho aqui a preposição, eu não posso dizer, e deixa eu anotar isso aqui em texto, ó. Eu não poderia falar with who. Não poderia, porque com o who não é aceitável, né, a preposição. Só o whom que aceita a preposição, ok? Vamos para mais uma. The people to whom the money was given. As pessoas para quem o dinheiro foi dado, certo? Então, as pessoas que receberam o dinheiro. Então, para está aqui outra preposição. Mesmo esquema, se fosse to who, estaria errado, porque o who, ele não admite a preposição. Estamos entendidos? Então, aí nós falamos o quê? De orações restritivas. Por que restritivas? Porque elas são primordiais. Você não pode, né, omitir essas palavras, ok? Ou esse pedaço aí depois do que. Agora a gente vai numa outra situação. A gente vai numa oração não restritiva, ao contrário daquela que a gente acabou de ver. Se aquela que a gente acabou de ver, ela não poderia ser omitida porque ela é importante, então você deve fazer uma ideia, essa não restritiva, o que acontece, não é verdade? Mas eu já vou falar sobre ela já. Deixa eu só pegar um fôlego aqui que sumiu o ar, galera. Vamos lá. Muitas aulas, muitas aulas. Continua.
são aquelas que adicionam informações extras, certo? E não outras informações essenciais. Então, ó, não essenciais. É o que o teacher acabou de falar, gente. O teacher é muito bom, meu Deus do céu, hein? Que é isso? Não é preciso saber que... tem um exemplo. My sister Camélia, who is a doctor, lives in Bucharest. Então, a minha irmã Camélia, vírgula, que é médica, vírgula, mora em Bucareste. Ou seja, tudo bem, a sua irmã mora em Bucareste, essa informação que é importante. Agora, o fato dela ser médica, você só quis acrescentar aí. Porque se eu tirar, eu consigo ter uma frase com sentido. My sister Camélia lives in Bucarest. Então, também tem uma dica aqui que vocês viram que esse pedaço está separado com vírgulas, né? She was talking about her new career projects, vírgula, which are extremely promising. Então, ela estava falando sobre seus projetos na nova carreira, vírgula, que são bastante promissores. Então, os projetos, né, são promissores. Mas eu posso tirar isso daqui que não vai fazer nenhuma diferença aí no contexto, né? Vamos mais um exemplo. Deixa eu ver se a minha cabeça está na frente. Não está. We met Louise, né? Então, whose mother opened that new store across the street. Então, nós conhecemos a Louise. Acabou. Vírgula. Cuja mãe abriu aquela nova loja do outro lado da rua. Ou seja, nós conhecemos a Louise. Essa informação aqui com certeza até já se sabia. Eu só estou repetindo. Eu consigo entender a frase só pelo nós conhecemos a Louise. Então, continuando mais um exemplo. London Bridge Station, vírgula, where both trains and the tube operate, vírgula, is in Central London. Reparou que está separado com vírgulas, galera? A estação London Bridge fica na região central de Londres. Eu preciso desse negócio que está separado com vírgulas aí? Não preciso não. Mas e se eu pôr? Se você colocar, fica legal, né? Mas que você não é obrigado, você não é. Tá certo? Vamos na próxima agora. As orações relativas do tipo non, né, que são as não restritivas, podem ser retiradas, tá aí, ó, podem retiradas da frase sem causar prejuízo à estrutura gramatical ou ao sentido, né? Pois não definem o seu substantivo, objeto, quer dizer, não é relevante, né? Não é importante. Os pronomes relativos usados nesse tipo de oração podem ser, tá aí os exemplos, who, which, whose e where, mas, opa, questão de FUVEST Unicamp. Nesse caso, quando a oração é não restritiva e a informação você pode tirar, e normalmente aí, né, a gente viu que as vírgulas vão separar, então você tem que usar o who para pessoa, o which para coisas, o where para lugares, o whose para posse. Agora, o que eu tinha falado na semana passada é que o that era um coringa, que ele podia substituir o who, o which e em alguns casos até o where, certo? Porém, esse that é uma convenção, eles não podem vir com that depois da vírgula. Certo? Então, ó, não, tá vendo? Ó, mas não podemos usar o that. Depois de vírgula. Mas quando eu estou falando não tem vírgula, você não percebe. Sim, falando não. Mas vocês estão estudando para fazer teste. Se você vê vírgula, não pode ter that, gente. É não, ó. Tá vendo aqui? Vou pôr. Tá vendo? Ó, tem vírgula. É não pro that. Tem que ser who se for pessoa, which se for coisas, e etc, etc, etc. Certo? Exemplos aí, ó. My brother Joe, who is a doctor, lives in Miami. Então, a informação que eu posso tirar, né? The new business, which is on the first floor, is accepting job applications. Tem informação que eu posso tirar, tá entre vírgulas.
My friend Paul is moving to Lebanon, where his children live. Tá aí a vírgula. A teacher, mas não está separando com vírgulas. Pô, galera, terminou a frase, né? Ponto final, né? Aí realmente não vai precisar ter outra vírgula lá, né? Não faz sentido, né? Que é isso, pô? Não vem com esse tipo de dúvida pra mim, né? Mas vocês me quebram, né? Brincadeira, galera. Vamos lá, continuando. A importância das vírgulas. Observe essas duas frases. Pô, galera, vocês já sabem, né? Se tem vírgula, o que acontece? Se não tem vírgula, o que acontece? Né? Então, a gente já viu lá em cima. A questão aqui é que existem as duas possibilidades. Vamos ver a diferença? Então, ó. The climbers who reached the summit were exhausted. The climbers who reached the summit were exhausted. Então, as duas frases são praticamente idênticas, mas com uma diferença, a colocação da vírgula. Você consegue perceber a diferença entre elas? A frase A, como não tem vírgula, né? E a B, como tem vírgula. Isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Agora, o que isso quer dizer? Vamos entender. Então, neste caso, a colocação de vírgulas mudou o sentido restritivo da oração. Na primeira, apenas os alpinistas que chegaram ao topo estavam exaustos. Ó, os alpinistas que chegaram ao topo estavam exaustos. Então, não são todos os alpinistas, certo? E essa informação ela é importante. Na segunda, não. Os alpinistas que chegaram ao topo estavam exaustos. Então, aqui são todos os alpinistas, né? Em cima são alguns alpinistas, né? Então, na segunda são todos e na primeira são alguns, apenas os que chegaram. Então, faz diferença. E isso, meu povo, minha pova, é tanto em português quanto em inglês. Não tem diferença nenhuma aí, não. Não precisa ficar nessa... não tem nada disso, não. É tanto em português quanto em inglês, tá certo? Agora vamos numa paradinha que é chata, meu, ó. Omissão dos pronomes relativos. Omissão? Como assim, teacher? Os pronomes relativos cometem um crime ou fazem algo muito errado e a gente, como pai e mãe dele, a gente vai omitir essa informação, a gente vai esconder. Não, omitir é não colocar na frase. Em português, nós não fazemos isso, então isso é chato. Porque em português, as palavrinhas ques, nós sempre colocamos nas frases. Em inglês, não. Em inglês, eu posso não colocar. Tá certo? Então, a gente tem que entender aí quando que isso vai acontecer. Quando que eu coloco e quando eu não coloco. Então, assim, a omissão, ela é opcional. Você pode colocar sempre, né? O porém, né, é que você acha que o gringo, o americano, se ele tiver a chance de economizar, ele não vai? É óbvio que vai, né, galera? Então, ele não vai colocar todas as vezes que ele puder omitir. Ele não vai colocar, isso é muito claro, né? Então, seria muito mais fácil se todo mundo colocasse, para a gente seria perfeito, mas não é assim. Então, vamos lá. Tomemos os seguintes exemplos com pronomes e objetos em destaque. Have you found the information that you were looking for? Então, ó, você achou a informação que você estava procurando? Então, repara que o that aqui, ele está entre parênteses, né? Então, a informação é o objeto, you é sujeito, tá certo? Vamos em outra. The t-shirt which I bought recently shrank after the first wash. Então, a camiseta que eu comprei recentemente encolheu depois da primeira lavagem. Então, é a camiseta que e depois tem eu, que é o sujeito. Então, tá aí. A resposta é o seguinte, galera. Quando depois desse que, seja ele pessoa, objeto, seja ele o who, o which e o that, se depois desse que você tiver uma frase, né, que tenha sujeito, você pode omitir. Então, ó, a frase está completa, porque a frase tem sujeito, verbo, complemento. Então, ó, eu comprei recentemente. Você estava procurando.
Então, a frase aqui está completa, tem sujeito. Então, esse you aqui não tem nada a ver com informação, né? Esse eu aqui não tem nada a ver com camiseta. Então, essas palavras elas não estão conectadas, né? Então, você pode separá-las e aí, nesse caso, omiti-las. Tá? Teacher, eu quero pôr. Por isso que está em parênteses ou entre parênteses, porque se você quiser colocar, você pode colocar. Então, o parênteses é para indicar isso, que se você quiser, tem nenhum problema. Todo mundo coloca? Não, não coloca. The lady who I spoke, mesmo esquema, ó. A mulher com quem eu falei, ó. Que eu, ó, o eu tá aí. Então, sem chance. Você pode omitir aí. Quando o pronome relativo se referir ao objeto da oração, ele pode ser omitido. Mas se ele se referir ao sujeito, virá seguido de um verbo, então não poderá ser omitido. Tudo isso daqui é blá, 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 porque da forma que eu expliquei está muito mais fácil. Ó. A mulher que eu vi. Então o que? Ele estaria aqui, ó, ele está omitido. Certo? Por quê? Porque tem o eu, tem o sujeito. Agora aqui, ó, a mulher que chegou. Então, esse chegou é a própria mulher. Então, esse que eu não posso omitir, porque o chegar aqui não tem eu cheguei, você chegou. Quem chegou está do outro lado do que. Então, você não pode arrancar esse que, porque o verbo está ligado lá. Né? É diferente daqui, ó. Certo? O verbo para a mulher está aqui, ó, é o is. Então, a mulher é. Certo? Agora, viu esta manhã, não é a mulher que viu, sou eu. Então, você vê que está totalmente desconectado. Continuando, no primeiro caso, podemos omitir o who, pois é o que eu falei, se refere ao objeto do verbo see, do verbo ver, e o sujeito é eu. I saw a woman this morning. Tá aí, Vera. No segundo caso, o who vem seguido de verbo, pois se refere ao sujeito mulher e não a eu, como na primeira frase, e neste caso não podemos omitir. Exatamente o que o teacher falou. Certo? Vamos ver, acho que tem mais exemplos aí. The man who was charged. Então, ó, o homem que foi acusado. Então, quem foi acusado? O homem, não tem como tirar. The students who finished. Os alunos que terminaram o teste. Quem terminou? Os alunos. Está no meio o que? Não dá para tirar. That is the woman who I want. Então, esta é a mulher que eu queria falar. Então, eu que queria. Então, esse eu aqui, esse eu não tem nada a ver com a mulher. Então, neste caso aqui, se eu quiser, eu tiro. Have you seen the car that I've just bought? Então, você viu o carro que eu acabei de comprar? Então, o carro que eu. Então, esse eu não está ligado com o carro, né? É eu comprei. Então, nesse caso também eu posso tirar. Então, onde eu posso tirar, eu vou colocar o xizinho. Has she found the glasses that she had lost? Então, ela achou os óculos que tinha perdido? Os óculos que ela. Então, esse ela não está ligado com óculos, está achado com perdido ou tinha perdido. Então, essa também eu posso tirar. Tá certo? Agora é com vocês, hein? Qual desses pronomes relativos podem, lembra, podem, porque se eu quiser colocar, essas frases estão certas. Então, qual deles podem ser omitidos? Eu já falei, né? Tá aqui, ó. São as mesmas frases de cima. Por isso que, inclusive, está entre parênteses. É esse o motivo. Fechou? Fácil, hein, galera? Fácil. Bem, vejamos agora mais exemplos de orações relativas não restritivas com who, which, precedido de preposição, né? Então, to whom, with whom, about which, for which, without which e at which. Bem, em português podemos traduzir essas expressões como a quem, com quem, sobre qual, pelo qual, sem o qual e etc., variando conforme gênero e número e também conforme a preposição adequada a cada verbo. Parece um negócio bem difícil. Na verdade, galera, nem sei nem porque apareceu isso aqui no final. Só para confundir
todo mundo, né? Eu não vou nem ler os exemplos, depois vocês podem ler os exemplos com calma, para vocês verem que não é um bicho de sete cabeças, né? Porque é igual no português. Se eu fosse comentar aqui, eu só comentaria o seguinte, porque o rum aqui é o que, né? De gente, para pessoa. E o it é para objeto, para coisas. Então a única coisa que eu comentaria aqui é, como tem as preposições, então quando você está falando sobre pessoas, você nunca pode usar o who. Certo? Ó, nunca pode usar o who. Por causa dessas preposições, to, with, ou about, ou for, ou without, ou at, porque aqui não está usando com who, mas poderia estar usando. Então nunca pode ser who. Porque na verdade, esse aqui é o carinha mais famoso. Ele só é substituído pelo whom, né, com o M aqui, quando está seguido de preposição. Então o whom é uma exceção, ele não é uma regra. Então que isso fique bem claro para todo mundo. Então fora isso, não tenho nem o que comentar, tá certo? Então pessoal, só para finalizar, porque essa parte aqui, para não misturar as gramáticas, eu não vou falar agora. E eu havia pedido para que vocês lessem esse texto como revisando da aula passada e que vocês respondessem essas questões para mim, tá bom? Então, só para vocês checarem a resposta de vocês, porque como elas são dissertativas, não dá para ter a answer key, né? O gabarito. Então, as respostas delas, claro que não tem que estar igual ao meu, mas tem que estar mais ou menos, né? Então, primeira pergunta. Qual é o objetivo do autor do livro? O objetivo é abordar a indústria artesanal em expansão, em crescimento, em torno da felicidade e do bem-estar. Então, as pessoas ficam mais felizes fazendo artesanato, arte. 2. De que forma o propósito do livro de O'Gorman se opõe ao que é proposto pela Associação Americana de Psiquiatria? Então, a associação ampliou o alcance da psiquiatria na vida cotidiana, medicando e estigmatizando um número cada vez maior de caprichos e fraquezas. Opondo-se a esse cenário, Gorman defende que a excentricidade da natureza humana é interessante e necessária. Então, o fato das pessoas serem diferentes, isso é legal, é importante. E a terceira? Qual é a sugestão do autor do livro para modificar a famosa frase de René Descartes, penso, logo existo? Então, a sugestão do autor para modificar a frase penso, logo existo é preocupo-me, logo existo. E tal modificação se justificaria pelo fato de ser a preocupação uma característica própria do ser humano. Quem não está preocupado? Eu estou. Estou preocupado com tudo, com a vida financeira, com a minha família, com a saúde, com os meus pais, com todo mundo. Então, é aí que está a pegada, galerinha. Fechou? Então, zeramos aí. E na próxima semana eu volto para fazer essa parte aqui, porque são assuntos diferentes e eu não quero bagunçar a cabeça de vocês aí com coisa nova e coisa diferente. Valeu? É isso. Eu sei que é muita coisa. Então assistam outras vezes essa aula. Vai ser importante para vocês, pessoal. É difícil, mas cai, tá? Fechou. Tamo junto, pessoal. Qualquer coisa é só mandar um WhatsApp. Kisses, hugs and bye bye.